Irmãos, durante toda a semana eu estive ministrando ao coração dos irmãos sobre Mateus 16, 19, onde o Senhor Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós falamos sobre esse texto a semana toda, explicamos à igreja que o Senhor Jesus é a chave mestra que abre o céu, o reino dos céus para nós, de modo que nós possamos ter acesso ao reino de Deus, mas também Jesus é a chave que abre a porta para que o reino de Deus entre na nossa vida. E estivemos explicando aos irmãos que quando o Senhor colocou esse estudo no meu coração, o propósito de Deus era trazer à igreja um entendimento que viesse a levar a igreja a uma libertação de uma visão errada sobre o que é ser cristão. Muitos cristãos estão vivendo hoje um cristianismo muito utilitário, onde as pessoas estão buscando a Deus, mas centradas no homem, centradas nas vaidades do homem, nas necessidades do homem, na vontade do homem, e isso tem feito com que a gente perca a motivação correta na nossa relação com o Senhor. Nós precisamos buscar a Deus, mas com a nossa motivação em Deus e nos propósitos de Deus, entendendo que em primeiro lugar na nossa vida tem que ser o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, como a palavra de Deus mesmo diz, não serão acrescentadas. Então nós fizemos uma conexão desse texto também com a oração de Jesus, onde o Senhor Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o que é o teu reino, seja feita a tua vontade, aonde? Aqui, assim na terra como no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então fizemos uma conexão entre esses dois momentos em que Jesus está falando sobre oração, e entendemos, irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo não é apenas o Evangelho da salvação. Jesus não veio apenas para nos libertar dos nossos pecados, da condenação ao inferno, escrever o nosso nome no livro da vida e acabou. Ele veio trazer o reino de Deus à terra. É possível um crente ser salvo, estar com o nome no livro da vida e viver uma vida miserável na terra? É possível. Por quê? Porque ela não está usando as chaves do reino de Deus, ela não está acessando o reino de Deus e trazendo as realidades do reino sobre a sua vida. Então nós falamos sobre essas chaves que estão ligadas a Cristo, porque são posicionamentos de fé em Cristo, que de certa forma atuam na nossa vida como chaves que abrem o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de poder. Amém, irmãos? Tem poder no reino de Deus? Quando o Senhor age na terra, milagres acontecem? Sim ou não? Doentes são curados, pessoas possessas por demônios são libertas, porque o reino de Deus é um reino de poder. E como é que nós fazemos para acessar o poder do reino? Usando a chave da oração. Quando você ora, você aciona o poder do reino, você entra no reino de Deus e traz esse poder sobre a tua vida, você traz esse poder à terra. Então a oração é a chave que acessa o poder de Deus. Então nós falamos também da gratidão como a chave que acessa uma particularidade da vida de Deus e da atmosfera de adoração que há no céu, de modo que a gratidão traz sobre a terra essa atmosfera de louvor que acontece no céu, e aí envolve também a nossa vida aqui na terra, de modo que aonde você está, vivendo em gratidão a Deus, a atmosfera do céu caminha com você. O céu se manifesta na terra quando você é grato. Falamos também, irmãos, da chave do propósito. Falamos que existem 3 propósitos bíblicos na vida do crente, 3 tipos de propósito: propósitos de identificação, propósito de ação e propósito de construção. Essa questão dos propósitos, eu tenho que ir mais além. Talvez eu entre nesse assunto no domingo à noite, junto com a igreja, mas temos uma pincelada que são 3 níveis de propósito que interferem na nossa vida na terra, nos levando a viver o que Deus quer. Então o propósito de ação significa fazer coisas importantes para o reino, tipo evangelizar, ensinar, discipular, cuidar do órfão, da viúva, levantar o doente, fazer. Existem propósitos de fazer, e a igreja precisa fazer.
mas também existe o propósito de construir, que está relacionado com a unidade da igreja. Quando estamos juntos, nós construímos o corpo de Cristo na terra. Então é um propósito de construção em unidade. Existe o propósito de identificação, que está relacionado com o propósito de alinhar a nossa vida com a vida de Deus. Nós somos chamados para espelhar Deus na terra, de modo que quando o Senhor disse que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. O filho tem que trazer na sua vida as características do seu pai. Então esses 3 propósitos regem a vida do crente. Então eu não vou entrar neles hoje, que eu pretendo talvez falar no domingo sobre isso. Falamos também sobre a chave da fé. Ontem falamos sobre a chave da fé. É a chave que abre a porta das possibilidades na nossa vida, sejam as possibilidades possíveis e as impossíveis, porque para Deus nada é impossível, né? Então quando você age em fé, tudo se torna possível para você, tudo pode acontecer na sua vida. Coisas que os médicos disseram assim, não tem jeito, começa a ter jeito pela fé. Amém, irmãos? Você está lá no médico, está no hospital, está internado, o médico chega, vai morrer. Aí, de repente, você não morre. Por quê? Porque você para de depender do médico e começa a depender do médico dos médicos. E aí o que acontece? O milagre acontece, né? Quem lembra daquele rapaz que estava internado por Covid, né, que as igrejas oraram? Os médicos disseram que ele estava praticamente morto. Ele não tinha mais condição de sobreviver a tudo aquilo que a Covid fez na vida dele. Porém, hoje ele está vivo, né? Está servindo a Deus. Isso aconteceu aqui em Campo Grande, né? Eu não lembro do nome dele, o sobrenome é bem conhecido, Biancão, não sei, alguma coisa assim, né? Então, a fé, irmãos, a fé. E hoje eu quero encerrar, pelo menos até agora, né? Pelo menos até hoje, sexta-feira, falando de uma última chave, que é a chave do perdão. Irmãos, perdão, essa chave ela é essencial. A chave do perdão é uma chave muito importante, e a gente deve tratá-la com a máxima seriedade, porque, irmãos, essa é a única chave que pode reabrir a porta da salvação, quando nós guardamos mágoa no nosso coração e não perdoamos pessoas. Porque a Bíblia diz que se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Isso está lá em Mateus 6,15. Se vós não perdoardes as ofensas, se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai também não perdoará as vossas ofensas. Deus te coloca na parede, tipo assim: se você não perdoa, eu também não te perdoo. Em outras palavras, um crente não perdoado, ele sobe aos céus, irmãos, se ele não tem o perdão de Deus. Ou seja, a chave do perdão, ela reabre a porta da salvação que você fechou. Sabia que você fecha a porta da salvação na sua vida quando você decide não perdoar pessoas? Quando você decide fechar o seu coração no sentido de não perdoar quem te feriu? E o Senhor, Ele trata de uma maneira muito séria essa questão do perdão na sua palavra, usando vários exemplos fortes para nos mostrar que o perdão ele não pode ser negado em momento algum. E eu vejo que perdão envolve 3 situações na nossa vida. Primeiro, consciência. Nós temos que ter consciência sobre o perdão. Nós temos que entender que perdão não é mérito. Irmãos, perdão é dádiva. Você não perdoa alguém porque a pessoa merece o seu perdão. Você perdoa alguém porque você foi perdoado por alguém que não viu mérito em você, mas por graça te perdoou. Então perdão é dádiva, é presente, é graça de Deus. Deus ele estabeleceu vitória na nossa vida através do perdão que Ele nos deu na cruz em Cristo Jesus. Então hoje, quando todo mundo está pensando de uma maneira mais forte na cruz, no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus, nós temos que entender que ali naquela cruz, Deus estabeleceu vitória sobre toda a humanidade através do perdão, e foi um perdão dado por graça. Então nós temos que ter a consciência de que quando eu aceito a Jesus,
Eu recebo um perdão que não foi dado a mim porque Deus me achou bonzinho. Não fui eu que fui bom, foi Jesus que foi bom e morreu no meu lugar, derramou o seu sangue. Então o perdão, ele entra na minha vida sem eu ter merecido, e ele entra para pagar uma dívida que eu jamais poderia pagar, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue inocente não há remissão de pecado. Em outras palavras, irmãos, se o sangue de Jesus não fosse derramado por mim, por você, nós não teríamos esperança do perdão de Deus. Ele derramou o seu sangue, derramou o sangue do seu Filho, para que eu e você pudéssemos ter o perdão por graça. Então, quando eu estou diante de alguém que me ofende, estou diante de alguém que me fere, estou diante de alguém que me machuca, estou diante de alguém que fez algo negativo contra a minha vida, eu preciso perdoar aquela pessoa por graça. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu tenho que perdoar essa pessoa porque Deus me perdoou. Então a gente não olha para o futuro para perdoar. O que eu vou ganhar perdoando essa pessoa? O que eu vou ganhar liberando perdão sobre a pessoa? Não é assim que a gente pensa. Você não tem que pensar no que você vai ganhar, você tem que pensar no que você já ganhou. Você tem que olhar para trás. Lembre-se de que um dia você foi perdoado por graça e agora você tem que fazer o mesmo. Então a consciência, irmãos, é muito importante. Nós temos que entender o que é o perdão na nossa vida. Então qualquer pessoa que te ferir, ela deve receber o seu perdão, independente do que ela tenha feito de grave contra a sua vida. E eu fico pensando, irmãos, que quando nós perdoamos, nós demonstramos o quão perto e o quão comprometido nós estamos com Deus. Quantos viram essa semana as 4 crianças que foram mortas lá em Blumenau? Quantos viram o testemunho daquele pai cristão que disse que perdoa o homem que matou seu filho? Quantos viram esse testemunho? Já ouviu? Irmãos, eu fiquei tocado com o testemunho daquele pai. Ele, diante do microfone, ele disse: eu sou pai, eu perdi o meu filho aqui na terra, vou honrar a memória dele até o fim da minha vida, mas eu libero perdão sobre a vida desse homem. Eu não conheço, não sei quem ele é, não sei quais foram as suas motivações, mas como cristão, ele diz, como cristão, pelo meu relacionamento com Deus, ele fala chorando, eu sou cristão, eu libero perdão sobre essa vida. Por quê? Porque eu não quero ficar preso a uma situação que venha ferir o meu relacionamento com Deus. Eu libero perdão sobre essa vida. Irmãos, é muito forte ver aquele homem ali liberando perdão sobre a vida daqueles homens que tiraram a vida do seu filho. Como você reagiria se você estivesse no lugar desse homem? Irmãos, a gente só sabe quando está passando pela situação, sim ou não, irmãos? É só quando você está ali, naquele momento, que você vai entender o quanto você está em Deus e o quanto Deus está em você. Porque uma coisa é nós falarmos teoricamente, a outra é quando a coisa acontece. Acontece, e acontece com você. Então, quando eu olhei e vi a atitude daquele pai, aquilo me tocou profundamente, mas tocou todo o Brasil. Muitas pessoas, todos estão falando do testemunho desse homem, né? E ele está dando um testemunho muito forte de como o poder de Deus é grande para transformar o coração daquele que está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Mas, irmãos, não é fácil. Não é fácil você perder um filho, uma filha, né? Eu falo isso porque já contei essa história. Meus pais tiveram uma dificuldade muito grande para perdoar quando meu irmão morreu. Então eu sei como é que são essas coisas, irmãos, mas nós temos que perdoar. Irmãos, a pessoa que não perdoa, ou que guarda mágoa, ou que insiste em guardar rancor de alguém, é a mesma coisa de você pegar 1 litro de veneno e tomar, querendo que o outro morra. Quem que vai morrer, irmãos? O outro ou você que está tomando o veneno? Irmãos, não tem como. Quando você não perdoa,
você está se auto-prejudicando. Eu vi um estudo feito nos Estados Unidos, que pessoas que não perdoam, elas têm diabetes, reumatismo, colesterol elevado, insônia, depressão. Irmãos, são inúmeras doenças psicossomáticas, doenças, irmãos, que afetam o corpo da cabeça até a planta do pé, simplesmente porque você não libera perdão. Eu já vi crente, irmãos, no leito de enfermidade, sofrer, e demorar a Deus tirar ele da terra, porque ele tinha um perdão que tinha que ser liberado. Porque se ele não libera aquele perdão, ele não sobe, ele desce. Você entende isso, irmão? Isso tem base bíblica. Quando você vai para Mateus, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, Mateus 18, 21, fala do credor incompassivo. Ali, irmãos, o Senhor conta uma história de um rei, que ele tinha ali um devedor, que devia para ele 20.000 talentos de ouro. Um talento de ouro equivale a 34 quilos de ouro. 20.000 talentos de ouro equivale a 200.000 dias de trabalho. Ou seja, é uma dívida impagável. É uma dívida que não poderá ser paga nunca, porque não tem ninguém nessa terra que vai viver 200.000 dias trabalhando, né, de sol a sol. Não tem como, irmãos. Aí o que acontece? Aquele rei falou: olha, está perdoado, você não precisa me pagar os 20.000 talentos de ouro. Aí aquele homem que devia esses 20.000 talentos sai na rua e encontra alguém que devia para ele lá uma quantia irrisória, tipo 100, 200 reais. E aí o devedor dele fala: não tenho como te pagar. E ele começa a espancar o camarada, dizendo: não, você vai me pagar de tudo quanto é jeito e tal. E aí os servos do rei vê o homem espancando o seu devedor, fala: rei, é o seguinte, sabe aquele homem que o senhor perdoa a dívida de 20.000 talentos? Ele está espancando lá na rua porque está devendo 100 reais para ele. Aí o rei falou: faz o seguinte, traga ele aqui e vamos colocar ele na prisão, para que ele pague até o último centavo. Essa prisão, irmãos, representa o quê? Essas situações de sofrimento da vida. Às vezes a pessoa é encarcerada numa prisão de dor, de sofrimento, de depressão. Às vezes ela é encarcerada em prisões. Por quê? Porque ela não quer liberar perdão. Os irmãos conseguem entender como que essa chave, ela não pode deixar de ser usada, irmãos? A chave do perdão, ela tem que ser usada constantemente. Você não pode, irmão, ficar preso a uma situação aonde você não libera perdão. Então, perdão é uma questão de consciência. Você tem que ter consciência do que é o perdão. Você tem que ter consciência de como é grave não perdoar. Você tem que ter consciência desse aprisionamento que a pessoa sofre quando não perdoa. Mas perdoar também é uma questão de dependência. Consciência, segundo, dependência de Deus. Porque existem situações em que você tem consciência, você sabe que você tem que perdoar, você tem consciência de que se você não perdoar você vai sofrer, mas mesmo assim você não consegue, você não tem força. Eu conheci um irmão aqui da igreja, que não é mais da igreja hoje, que uma vez eu dando um estudo sobre perdão, ele falou: pastor, eu entendi tudo, pastor, não precisa nem o senhor desenhar, eu entendi, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho raiva. Ele tinha raiva não sei se era da irmã dele, de alguém da família dele, alguém próximo dele, que ele não conseguia perdoar. Os irmãos conseguem entender? Isso acontece, irmãos. Isso aconteceu com uma jovem também numa outra igreja onde eu congregava, e ela parou de ir na igreja. Eu fui visitar ela, falei: por que você parou de ir na igreja? Falei que na igreja por causa da fulana. Falei: mas e aí? E Jesus? O que Jesus tem a ver com isso? Né? Ah, não consigo chegar lá e olhar na cara dela e tal. Falei: mas filha, vamos pensar aqui biblicamente falando.
Deus quer que você perdoe ou Deus quer que você não perdoe? Não, Deus quer que eu perdoe. Então beleza, então você entendeu, né? Então vamos perdoar. Não, mas eu não consigo. Aí ela continuava naquela situação, não consigo. Falei, então vamos analisar aqui outra situação. Jesus tinha que ir para a cruz. Tinha ou não tinha? Tinha. E quando chegou no Getsemane, o que Jesus disse? Ele começou a entrar em crise ali, porque ele sentiu a dor da cruz, a dor dos cravos, a dificuldade. E ele falou, Pai, se é possível, afasta de mim, mas não se faça a minha, mas a tua. Para que Jesus pudesse fazer a vontade de Deus, o que ele tem que fazer, irmãos? Orar, irmãos. É dependência de Deus. Existem perdões que não são fáceis de serem liberados, irmãos. Existem pessoas que elas precisam entrar numa dependência de Deus para poder liberar um perdão. Ela precisa ter consciência que ela não pode ficar presa àquela situação, e ela tem que entrar na presença de Deus e pedir forças. Ela precisa se quebrantar diante de Deus, ela precisa abrir mão da sua carne, da vontade da carne, para que a vontade do Espírito prevaleça na sua vida. Dependência, consciência, dependência, né? Nós precisamos ter, às vezes precisa haver uma dependência grande de Deus, porque as pessoas são diferentes. Tem pessoa que a gente fala assim, essa pessoa tem um coração bom. Não tem? Você não ouviu isso? Sabe aquela pessoa que é, né, tranquila, você fere ela, mas daqui a pouco ela já, né, está de boa. Ela facilmente ela abre o coração, ela libera perdão, mas tem pessoa que é tinhosa, não tem não, irmãos? Aí a pessoa fala para você assim, essas pessoas são tinhosas. Ela se pergunta, você já perdoou? Fala, já. Aí daqui hoje ela está, mas aquela pessoa, ela não consegue esquecer. Ela fala que perdoou, mas no coração ela está lembrando e está doendo, está lembrando e está doendo. Enquanto está lembrando, enquanto está doendo, é porque não teve perdão. Porque, irmãos, quando tem perdão, a gente esquece não a situação, mas a gente esquece a dor que a situação gerou. Amém? Você lembra da situação, mas não dói. Você lembra do ocorrido, mas você não sente nada, porque está perdoado, a dívida está quitada. Mas quando você lembra, a pessoa quer esganar, ela quer matar, ela tem desejos homicidas, né? Irmãos, é porque não teve perdão. Não teve perdão. Então nós precisamos entender que aí a pessoa precisa ter dependência de Deus. O que você não consegue fazer pelas suas forças, você vai conseguir pela força de Deus. O que você não consegue fazer no seu poder, você vai conseguir pelo poder de Deus. Você tem que depender de Deus, entrar na presença, colocar o seu coração diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo, o Senhor sabe que eu sou tinhosa, que eu sou tinhoso, eu tenho dificuldade de esquecer as coisas, eu tenho dificuldade de perdoar, me ajuda, tira do meu coração isso, eu quero perdoar essa pessoa. Irmãos, a questão do perdão é tão séria, que o diabo entra na vida das pessoas, mesmo sendo já batizadas e convertidas. Quantos aqui lembram do Wellington, que congregava conosco? Irmãos, aquele menino via possesso na sexta-feira, todo mundo sexta-feira orava por ele, e o demônio entrava nele. E aí nós fomos com um retiro, levamos ele num retiro de carnaval, na igreja. Chegou lá, o diabo pegou ele, e ele foi subindo que nem macaco numa árvore, subiu lá na ponta da árvore, que nem macaco mesmo, foi sobrenatural. Um ser humano não conseguiria subir como ele subiu. Ele foi pulando assim, foi lá em cima, e lá de cima o demônio, presta atenção, o demônio olhou para nós lá embaixo e falou: eu vou matar esse guri,
eu vou pular daqui, ele vai morrer e vocês serão culpados. Ele nos afrontou, irmãos. O diabo afrontou a mim e os outros pastores que estavam nesse dia no retiro. E aí o pastor Luiz estava conosco. Naquele momento o pastor Luiz falou: pai, ninguém aqui será afrontado. Manda um anjo lá em cima, vai, porque a gente não tem condição de subir lá não. Manda um anjo lá e faz ele descer. Irmãos, na hora que o pastor Luiz orou desse jeito, ele fez assim, aí começou a descer, como se ele estivesse vendo alguma coisa. Com certeza Deus mandou um anjo, na hora, porque ele fez assim com a mão e começou a descer, até que ele desceu onde a gente conseguiu pegar a perna dele e puxar ele da árvore. Aí o irmão Marcondes, esposo da Estael, que dá 2 de mim, né? E olha que eu sou grande, mas o pastor Luiz, a gente não conseguia segurar o menino, ele arrastava nós 3, e aí nós ficamos ali, ó, expulsando o demônio dele. Quando aquele demônio foi embora, ele estava exausto, sem forças, aí ele foi dormir na barraca. Aí nós ficamos pensando que isso estava acontecendo direto, toda sexta-feira, agora no retiro. E a gente falou: tem que achar a causa, porque senão esse menino vai morrer, né? E aí acorda de manhã, no outro dia a gente chamou ele, aí a gente perguntou: você lembra o que aconteceu? Ele falou: não lembro de nada. Eu falei: você não lembra da árvore, a gente te arrastando? Não lembro de nada. Eu falei: então tá, vou contar para você. O diabo entrou no teu corpo, te pegou, quis te matar, afrontou a gente, e ele continua entrando na sua vida direto. Tem que ter uma causa. E aí, quando a gente foi conversando com ele, Deus colocou no meu coração: perdão. Sabe quando vê a palavra assim, ó, parece que Deus escreve assim, ó, em letras garrafais. Eu fechei o olho, perdão. Falei: cara, tem alguém na sua vida que você não perdoou? Não tenho problema com ninguém. Eu falei: tem, lembra aí, tem alguém que você não perdoou aí, tem alguma coisa aí no seu coração aí que você precisa resolver. Não, e a gente insistindo com ele falava que não tinha. Eu falei: ó, a gente está tentando te ajudar, porque se você ficar possesso, o demônio jogar você na frente de um carro, você vai ser mais uma vítima de acidente de trânsito, então, acabou. Aí com muito custo, ele falou: meu tio. A hora que ele falou meu tio, ele foi com muita dificuldade, irmãos, e foi difícil para ele liberar perdão sobre esse tio. Eu falei: cara, você tem que liberar perdão sobre ele, e tem que falar o nome dele completo. Na hora que ele ia falar o nome do tio dele, o demônio queria vir. A gente expulsava o demônio e falava: não, você vai falar, até que ele liberou o perdão sobre o tio dele. Dali para frente ele nunca mais ficou possesso de demônios. Porque, irmãos, porque o perdão é uma legalidade pesada, que dá ao inimigo a condição de agir na vida de uma pessoa. Então, por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? A chave do perdão, ela te liberta, ela torna você livre de um peso que você não precisa carregar. O perdão, como é bom quando você perdoa alguém, irmãos. Você fica leve, você tira 200 quilos das costas. Mas quando você não perdoa, você fica oprimido, vem uma opressão sobre a sua vida, você se torna uma pessoa triste, melancólica, depressiva, tudo fica cinza para você. Por quê? Porque o perdão rouba a sua alegria, rouba a sua paz. Mas o Senhor Jesus, Ele veio trazer perdão, e esse perdão já entrou na tua vida para você liberá-lo como graça, como misericórdia de Deus, a quem quer que te fira. Irmãos, perdão é consciência, é dependência, perdão é obediência. Essas 3 palavras terminam com ência no final: consciência, dependência e obediência. Você se colocou na presença de Deus, não está conseguindo perdoar, Deus te deu força para perdoar, então você tem que obedecer. Quando você obedece, irmãos, e perdoa, Deus entra com renovo na sua vida. Tem crente na igreja que precisa de renovo,
e está triste, está doente, está com insônia, está depressivo, porque não consegue liberar perdão. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei quantas pessoas aqui, não sei se uma pessoa aqui dentro desse santuário nessa noite precisa especificamente dessa palavra, não sei se alguém que vai assistir, né, essa mensagem pelo YouTube precisa dessa palavra, mas eu sei de uma coisa, irmãos: perdão liberta, perdão traz cura, perdão renova as nossas forças. E eu vejo assim dois casos muito interessantes que eu quero ainda citar aqui antes de encerrar essa palavra. Um está lá em 1 Samuel 30, que fala de Ziclag, quando Davi chega com seus homens ali, e eles encontram a cidade, suas casas queimadas a fogo, suas mulheres, seus filhos levados, capturados pelos amalequitas. E eles chegam ali, irmãos, e diante de toda aquela situação de tragédia, de dor, de sofrimento, de perda, eles choram. Eles choram. E diz a palavra de Deus que eles choram horas. Quem aqui já chorou mais de uma hora sem parar? Eu também não tive essa experiência não, irmãos. Mas aqui, homem de guerra, hein? Homem barbudo, machão, né? Cabra macho. Eles choraram mais de horas, até que não havia mais força neles para chorar. E eles ficaram revoltados com Davi, queriam apedrejar Davi, porque na visão deles, Davi era culpado daquela situação. O que aconteceu, irmãos? Diante de toda aquela situação, Davi, ele vai buscar a Deus, ele se fortalece em Deus. Aí ele busca o sacerdote Abiatar, manda trazer o éfode, ele consulta o Senhor e pergunta: Senhor, o que eu faço? Eu vou atrás dos amalequitas? O Senhor diz: vai, eu vou te dar a vitória. Aí naquele momento Davi fica corajoso, Davi se levanta novamente, ele se enche da presença de Deus, com a resposta de Deus na mão, ele se levanta corajosamente, mobiliza os homens, destrói o espírito da contenda que está ali no meio, e vai com os homens em busca dos amalequitas para trazer de volta suas esposas, seus filhos e o despojo da guerra. Só que no meio do caminho eles encontram um egípcio que participou de tudo aquilo que aconteceu. Aquele egípcio, ele ajudou os amalequitas a botar fogo na casa deles. Aquele egípcio, ele era um dos inimigos que ficou para trás. Ele ajudou os amalequitas a destruir tudo que eles tinham. E no meio do caminho, Davi e sua tropa encontram esse homem. E aí eu pergunto, irmão, pergunto para você: imagina que você chega na sua casa, alguém botou fogo na tua casa, acabou com as suas coisas, levou um monte de coisa embora, pegou sua família como escravo e ainda levou capturado, refém. E você vai, arruma uns amigos aí, corajosos aí, vai em busca. No meio do caminho você acha um dos que fizeram isso. O que você faz? O que você faz com essa pessoa? No meio do caminho, ou no caminho da nossa vitória, muitas vezes Deus coloca alguém que nós temos que perdoar. Alguém que nos feriu, alguém que nos machucou, alguém que nos trouxe prejuízo, alguém que tocou em coisas que eram preciosas para nós, mas que precisa ser perdoado. Aquele homem foi perdoado. Davi deu água para ele, deu comida para ele, perdoou a ele, e ele ajudou Davi a encontrar os amalequitas e a recuperar tudo que foi perdido. E aí eu vejo aqui, irmãos, que o perdão, é como eu já disse agora há pouco, ele revela o quanto de Deus está em você, o quão próximo de Deus você está. Davi mostra que ele estava muito identificado com Deus. De que maneira? Liberando graça, misericórdia sobre a vida daquele que precisava ser perdoado, mas que poderia ter sido morto, que poderia ter sido desprezado por Davi, enfim, mas Davi perdoou. E aquele perdão fez com que aquele inimigo se tornasse
amigo, companheiro, e ajudasse Davi na sua empreitada. Então o perdão, ele transforma seus inimigos em seus amigos. O que Paulo e Silas fizeram com o carcereiro quando eles estavam presos e Deus destruiu as prisões? Paulo perdoou aquele carcereiro. Paulo se colocou ao lado daquele carcereiro, e aquele carcereiro se rendeu a Jesus. Irmãos, muitas vezes no nosso caminho existem pessoas que nós temos que perdoar que não merecem o nosso perdão. Amém, irmãos? Não merece, mas nós temos que perdoar. Não merece o seu perdão, mas você tem que perdoar. Uma história que me chama muita atenção é a história de Jacó e Esaú. Gênesis 31, Deus fala com Jacó dizendo: sai e volta para a terra dos seus pais. Aí Jacó passa por Peniel, tem um face a face com Deus. Só que mais adiante, no capítulo 33 de Gênesis, ele tem que encontrar com Esaú. E aí diz a palavra de Deus que ele vai se prostrando 7 vezes, até chegar diante de Esaú, pedindo perdão a Esaú por tudo que ele tinha feito a Esaú no passado. E diz a palavra de Deus que Esaú abraça Jacó e eles choram juntos, 2 irmãos que estavam separados, brigados, mas que se perdoaram, e foi tremendo esse encontro. Houve restauração. Deus não podia abençoar Jacó sem que ele resolvesse os seus problemas com seu irmão. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: às vezes sacrifícios espirituais devem ficar em segundo plano diante de situações de relacionamentos que vão ser consertados diante de Deus. O que a palavra de Deus diz? Quando você vier no altar oferecer a sua oferta, e no caminho se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, depois vem e apresenta a sua oferta. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: mais importante que a sua oferta, para mim, é que você resolva os seus relacionamentos que estão quebrados. Amém, igreja? Mais importante do que você trazer uma oferta no altar, é você resolver os seus relacionamentos. É isso que Deus muitas vezes está dizendo para mim, para você, para a igreja, de uma maneira geral. Irmãos, no caminho da vitória, da restituição, tem alguém que você tem que perdoar. A chave do perdão precisa ser usada todas as vezes que você for ferido. Pastor, quando é que eu uso a chave do perdão? Quando alguém te ferir, quando alguém te machucar. Pega a chave do perdão e usa. O que vai acontecer? O céu se abre para você de novo. A cura vem sobre a tua vida de novo. A paz vem sobre a tua vida de novo. A alegria vem sobre a tua vida de novo, porque você está usando a chave do perdão. Por isso que o Senhor disse a Pedro: Pedro, te darei as chaves do reino. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quando você perdoa alguém aqui na terra, irmão, aquilo é ligado lá em cima. Deus recebe lá. Você perdoou aqui, lá em cima, no céu, ecoa o teu perdão. Você liga, o que você faz aqui é ligado no céu. Tem repercussão na terra, mas tem repercussão na glória, tem repercussão no reino de Deus. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra no teu coração, que é a chave, né? Essa chave tão importante, que é a chave do perdão. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Irmãos, geralmente as pessoas que fazem a campanha de oração vêm aqui na frente, eu oro.